Fala galera, tudo bem? Naquela proposta de ensino baseado em projeto, segue o nosso problema proposto, para você se relembrar. Faça um programa que receba 30 números inteiros e armazene-os em um vetor de 30 posições. Crie um menu em loop com as seguintes opções. E estão aqui as 8 opções. No vídeo anterior, que está aparecendo aqui o card para o link, na descrição também você encontra o link para o primeiro vídeo. Nós fizemos o menu em loop, que enquanto a pessoa não digitar um valor, ele fica aguardando uma das 8 opções e só sai do programa se apertar a opção 8. Então, nesse vídeo de hoje, nós veremos como fazer a opção 1. Receba 30 números inteiros através da entrada padrão, que é o console, e armazene no vetor. Então, no código que a gente fez no vídeo passado, a gente só precisa mexer então, no case 1, que a gente está usando como estrutura básica, o while, que enquanto não apertar a opção 8, ele vai continuar dentro desse while, apertou a opção 8 e Enter, escreve a mensagem tchau e sai do programa, e ao apertar 1, precisa receber, então, 30 valores através do console. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar criar aqui é uma constante para que a gente possa criar o nosso vetor de 30 posições e, presta muita atenção agora, em português a gente costuma chamar de forma errada, um erro de tradução, de vetor, aquilo que no inglês eles chamam de array, que a melhor tradução seria arranjo, tá bom? Mas a maioria das pessoas que falam sobre programação em linguagem C em português chamam de vetor, então eu vou chamar de vetor também, tá bom? Até porque vem historicamente do vetor da matemática. Mas voltando, então a gente quer criar um vetor de 30 posições. Então, como boa prática de programação, eu vou criar uma constante, vou chamar de dim, que vem de dimensão do vetor. Então tá aqui const int, dim, tudo em maiúsculo, porque constantes eu uso tudo maiúsculo, para já deixar muito claro que é uma constante, é igual a 30. Então agora a gente precisa declarar o vetor com 30 elementos. E aqui fica a pergunta, bem, esses valores vão ser números inteiros? Vão ser números em ponto flutuante? Qual é o tipo? Bem, como não está falando nada e a opção 2 está falando sobre números inteiros aleatórios, então eu vou assumir que no problema, ao digitar os valores, também está pensando em valores inteiros. Então, int vetor dim. Isso daqui, então, nessa linha, a gente está declarando o vetor de dimensão 30. E agora, como é que a gente vai preencher esse vetor? Para que a gente peça ao usuário um determinado valor, a gente precisa fazer duas coisas. Uma é informar o usuário o que ele tem que fazer e depois realmente chamar a função que pega esses valores. Então, primeira coisa é avisar o usuário que ele vai precisar entrar com 30 valores. Então, vamos escrever aqui uma mensagem para o usuário e eu vou fazer assim, ó, avisando que ele tem que digitar 30 valores e a cada valor apertar Enter. Então, como ele já sabe que a opção é receber 30 valores pelo console, o que a gente vai fazer? Dentro de uma estrutura de repetição, vai informar entre com o valor do elemento e eu vou dizer qual é o elemento. Tá bom? Então essa é a ideia. Então antes até de escrever printf, a gente tem que fazer aquela estrutura de repetição. Como eu sei que são 30 valores, eu preciso preencher o meu vetor na posição 0 até a posição 29. Então, para isso, a gente vai criar aqui
int n, que vai ser o nosso índice dentro do for. For, esse n vai precisar então ir do valor 0 até o valor 29. Como é que a gente faz isso? Se din é igual a 30, eu vou colocar começando em 0. O for vai ser verdade enquanto n for menor do que din. Ou seja, até o 29. Assim que virar 30, ele sai do for. E a cada iteração do for, ele aumenta em 1 o valor de n. Então aqui agora eu preciso avisar o usuário. Entre com o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Então, como é ordinal, eu vou colocar aqui um número e do lado do número o O, para representar primeiro, segundo, terceiro, tá? E lembrando que os índices do vetor, eles começam em 0, mas não faz sentido 0 ordinal, né? Não faz sentido isso. Então é a partir do primeiro elemento. O primeiro elemento é o elemento de índice 0. O 30º elemento é o elemento de índice 29. Então, por isso que o printf vai ficar assim, ó. Entre com o %d, porque a gente está informando para o printf que o parâmetro, ele é um número inteiro, e a gente faz isso para o printf colocando %d. Vou botar o O do lado, então no printf ele vai substituir %d por o que a gente falar que é para substituir. Então esse O do lado vai continuar escrito O, elemento do vetor. Então, 2 pontos, espaço. E o que a gente quer então? Que ele substitua isso daí pelo n mais 1, porque o primeiro elemento é índice 0, né? Então, n mais 1. E agora sim, eu preciso passar a instrução que vai realmente esperar que o usuário escreva alguma coisa e aperte Enter. Então, é o scanf. O scanf eu preciso, como printf, passar uma string parametrizada. Só que aqui é simplesmente %d, porque é um número inteiro, tá bom? Então, o usuário já sabe que é um número inteiro. Então, para ficar até mais claro, aqui está entre com o número ordinal, elemento inteiro do vetor. Pronto. Então, %d, e aqui eu preciso passar o endereço da variável que vai receber aquele conteúdo. A variável que vai receber o conteúdo é vetor na posição n, mas eu preciso passar um endereço. E a gente faz isso botando o comercial antes da variável. Tá bom? E pronto. É isso que a gente precisa fazer. Vamos testar para ver se está funcionando. Vou compilar. Ele deu erro de compilação, dizendo que ele não pode criar a variável int n dentro aqui do case. Então, vamos declarar do lado de fora. Isso é mania de quem já programou muito em C++, tá, gente? Então, de novo aqui. Deu tudo certinho, não deu nenhum erro. Esse é aquele menu que a gente já tinha feito. Se eu mandar exibir o vetor, não tem o que exibir, porque a gente não criou nada com o set ainda. Então, vamos lá, apertar o 1, que é para entrar com os elementos. 10, 20, 30. Só que olha que bacana, a gente ainda não criou a função que exibe. E agora? Foi? Não foi? Então, para a gente conseguir enxergar se o que ele pegou desses elementos, né, quais são esses elementos, a gente ainda tem que criar a opção set, que é exibir o vetor. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem que fazer o mesmo for, eu tenho que varrer todos os elementos do vetor, imprimindo esse resultado. Então, a primeira coisa é colocar vetor igual, vou pular a linha, porque a partir da linha de baixo, agora eu vou botar um elemento um do lado do outro. Tá? Então,
Agora sim a gente tem que entrar no for, n igual a 0, n menor do que din, n mais mais, e a única coisa que a gente precisa fazer agora é printf %d espaço. Então, o que essa parte aqui está dizendo? Que é um número inteiro e coloca um espaço. Eu não preciso colocar abre e fecha chaves, porque dentro do for só vai ter uma instrução. Tá? Então, aqui é o elemento n do vetor. E depois que acaba o for, eu ainda tenho que pular a linha. Tá bom? Então, ainda vou colocar aqui um printf só pulando uma linha. Porque senão ele ia imprimir o último elemento, dar um espaço e ficar com o cursor ali no console do lado. E a gente quer que vá para baixo, que aí ele vai repetir o menu. Então, vamos rodar isso aqui. Compilou sem nenhum problema. Já vou exibir o vetor que assim que ele é criado, sem preencher nada. Ih, caramba, tá cheio de valor. Poxa, o que é isso? Eu não preenchi nada. Você que já estudou sobre os vetores, né, em inglês, lembra que é array, só o fato de eu vir aqui e declarar int vetor de 30 posições, ele só pede para o sistema operacional. O sistema operacional me dá 30 registradores, na verdade 30 conjuntos de registradores em que cada um desses registradores cabe um int. Um int no Windows, que é o sistema que eu estou usando, são 2 bytes, 2 registradores. Então, o que essa linha aqui pede para o sistema operacional? O sistema operacional me dá 60 registradores em sequência para eu poder fazer o que eu quiser. Só que, quando você cria, você não preenche esses valores com nada. Então, esses números que estavam aqui são os números que já estavam lá guardados, que na verdade nem são realmente esses números, já estava preenchido cada registrador com alguns bytes, que não tem nenhum significado. Então isso é lixo, tá bom? Então vou preencher agora com 30 valores. E agora vou exibir. E aí está aqui, exatamente os valores que eu coloquei. Ó, o primeiro que eu botei foi o 30, depois botei 1, 2, 3, 9, depois, ó, os três últimos, 45, 3 e 2. Então, foi certinho. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar em um comentário. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, faz um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os seus amigos para que os vídeos desse canal atinjam mais pessoas e em breve vou fazer então a continuação, gerando 30 números inteiros aleatórios. Um grande abraço e que Deus te abençoe muito.